As declarações de Cristo dos últimos dias. Na crença em Deus, ganhar a verdade é crucial. Algumas pessoas têm acreditado em Deus por anos, mas ainda se apegam aos prazeres proporcionados pela comida, roupas e outros deleites da carne. Essas coisas podem satisfazer as necessidades do coração do homem? Até mesmo algumas pessoas que têm acreditado em Deus por muitos anos não têm clareza sobre as verdadeiras necessidades das pessoas. Algumas pessoas me veem dando algo a alguém e começam a fazer alvoroço, dizendo: por que será que Deus cuida dele e não de mim? Eu ainda não tenho isso. Na verdade, você não está passando fome e não lhe falta o que vestir. Você só está sendo ganancioso. Você não compreende o que é contentamento e gosta de competir por coisas. Cuidar de vocês não é obrigação minha. Você precisa agir com princípios. Jamais lute por seus próprios interesses ou vantagens. Todas essas coisas são externas. Não são um substituto para você ganhar a verdade e a vida. Não importa quão bem você se vista por fora, seu coração continuará vazio se não tiver ganhado a verdade. As pessoas entendem essas coisas quando se trata apenas de conversa, mas não conseguem evitá-las quando são confrontadas com elas. Elas não conseguem reconhecê-las pelo que são. Existem muitas pessoas neste mundo com riqueza e poder. E que tipo de vida essas pessoas levam? Tudo consiste em comer, beber e se divertir, almoços e jantares todos os dias, entreter convidados e ofertar presentes e agir imprudentemente. É assim que vivem. Elas têm uma vida humana? Não têm. Elas se concentram o dia todo em empanturrar-se estupidamente, vestir roupas de marca, exibir-se em todos os lugares que vão e imporem-se aos outros. Tais pessoas são o quê? Elas pertencem a diabos e Satanás. São como selvagens. Quando algumas pessoas ricas se cansam de seus prazeres, elas perdem o interesse pela vida e se matam. Elas podem estar fartas dos prazeres proporcionados pela comida, roupas e diversões, mas por que elas se matam? Isso mostra que fama e ganho, status, riqueza, comida, roupas e diversões não são o que as pessoas realmente precisam. Vocês não devem buscar essas coisas. Se vocês esperarem para reverter isso, até estarem degenerados a ponto de não poderem ser salvos, será tarde demais. Quando uma pessoa inteligente vê outra pessoa falhar, ela obtém experiência diretamente disso, sem precisar experimentá-la pessoalmente. Uma pessoa ignorante, por outro lado, pode experimentar fracasso após fracasso, e ainda assim ser incapaz de extrair lições disso. Ela precisa ser podada antes de começar a ter alguma consciência, mas então já será tarde demais. Aqueles que são ignorantes demais são incapazes de ganhar a verdade. Só pessoas inteligentes que experimentam a obra de Deus são capazes de ganhar a verdade. Fato é que toda a humanidade precisa da verdade, e ela só pode ser salva se buscar a verdade.
Não importa se você é uma das pessoas escolhidas de Deus ou um gentio, você precisa da provisão da verdade e precisa da salvação de Deus. Algumas pessoas não têm humanidade alguma e não aceitam a verdade nem um pouco. Essas pessoas são como selvagens. Elas podem participar de reuniões, mas o que elas buscam no coração são prazeres pecaminosos, os prazeres da comida, das roupas e diversões, e estão cheias dessas coisas. Elas não buscam a verdade de forma alguma, e seu coração está cheio de visões ateístas e de ideias sobre a teoria da evolução. Elas não ouvem você, por mais que lhes comunique a verdade, e, embora saibam que crer em Deus é algo bom e sejam capazes de perseverar em sua crença, elas são incapazes de entrar na senda da busca da verdade. É por isso que aqueles que não têm amor pela verdade não são aqueles a quem Deus ordenou para a sua salvação. Atualmente, muitas pessoas têm uma crença terrivelmente confusa em Deus. Elas não sabem o que se deve ganhar ao crer em Deus. Não entendem para que serve crer em Deus. Elas não fazem ideia. Elas não sabem absolutamente nada sobre o motivo pelo qual o homem deveria viver, pelo que deveria viver, nem como viver de um jeito que seja valioso e significativo. Se, no coração, você não tem certeza sobre por que deve crer em Deus, então a perseguição e a dor que você sofre por sua crença em Deus não tem valor nem significado. O que, exatamente, as pessoas pretendem ganhar com sua crença em Deus? Se sua crença não servir para ganhar a verdade e a vida, você não ficará cheio de arrependimento quando a obra de Deus terminar e o desfecho das pessoas for decidido? Quando você decidiu seguir a Deus pela primeira vez, isso foi apenas um impulso momentâneo, ou você refletiu sobre a questão de crer em Deus e a entendeu antes de tomar sua decisão? Para que, exatamente, você vive? Qual é sua direção na vida e quais são seus objetivos? Você tem a determinação para seguir a Deus até o fim e finalmente ganhar a verdade? Você pode garantir que não desistirá no meio do caminho? Você é capaz de desempenhar seu dever lealmente, independentemente das situações que possam surgir ou das tribulações, provações, dificuldades ou problemas que você enfrente? Algumas pessoas não têm nem esse pouquinho de fé ou determinação para buscar a verdade. Assim, ganhar a verdade não será fácil. Quando as pessoas não se interessam pela verdade, elas são incapazes de cumprir seu dever de boa vontade e não se despendem sinceramente por Deus. Como pessoas assim podem seguir a Deus até o fim? Se você lhes perguntasse, por que você acredita em Deus? O que você deseja ao acreditar em Deus? Que senda você deve trilhar? Elas não saberiam e seriam incapazes de responder. Isso prova que elas não estão seguindo a Deus para ganhar a verdade e a vida, mas estão buscando uma oportunidade de ganhar bênçãos. Como alguém assim pode cumprir seu dever com sinceridade? Quanto mais aqueles que realmente amam a verdade a compreendem, mais entusiasmados ficam no desempenho de seu dever. Muitas vezes, aqueles que não entendem a verdade ficam negativos quando desempenham seu dever.
Se não puderem aceitar a verdade, desistirão. Aqueles que buscam a verdade são diferentes. Quanto mais desempenham seu dever, melhor entendem a verdade e, ao fazerem isso, sua corrupção é purificada. Quanto mais alguém entende a verdade, mais sente que o que ganha ao seguir a Deus é ainda maior, e consegue perceber que a senda de seguir a Deus fica cada vez mais iluminada à medida que a segue. Essas são as pessoas que ganharam a verdade. Se as pessoas realmente compreenderem a verdade, terão confiança em seguir a Deus e permanecerão leais até o fim. Quando algumas pessoas enfrentam doenças e suas vidas estão em jogo, elas pedem a Deus para salvá-las e, uma vez superada a situação, passam a entender um pouco da verdade. Mas não é necessário que todos experimentem clamar a Deus numa situação de vida ou morte. Basta olhar para as experiências que algumas pessoas têm e ouvir sua comunhão e seus sentimentos, e você será capaz de se beneficiar disso. Mesmo que não tenha tido uma experiência pessoal, você pode aprender parte dela com as experiências de outras pessoas. Algumas pessoas, quando se aproximam da morte, sentem que não mudaram muito, que sabem pouco de Deus e que o que fizeram e despenderam por Deus é limitado. Elas sentem que não buscaram a verdade durante seus anos de crença em Deus, que ganharam muito pouco e devem demais a Ele. Se de fato morrerem, não o farão de bom grado, pois não teriam mais nenhuma chance de se arrepender. Quando Jó enfrentou provações, seu corpo ficou coberto de chagas. Sua esposa não o entendeu e zombou dele, e seus amigos não o entenderam e até o julgaram e condenaram, acreditando que ele certamente tinha feito algo de ruim e ofendido Deus Jeová. Eles falaram com Jó, dizendo: "Como você ofendeu a Deus Jeová? Vá em frente e confesse seus pecados. Deus Jeová é justo." Mas, no coração, Jó entendeu e não achou que tinha feito algo de ruim. Ainda assim, foi doloroso enfrentar tal provação. Ele buscou a morte em vez da vida em seu sofrimento. Sofreu tanto que pensou que a morte era sua única saída, que a morte seria o fim. E ainda assim, ele foi capaz de louvar a Deus no coração. Isso não é algo que uma pessoa comum pode alcançar. A maioria das pessoas não louva a Deus quando está sofrendo. Elas apenas fazem exigências a Ele, dizendo: "Deus, dá-me só mais uma respiração. Apressa-te e cura-me. Farei tudo o que quiseres quando eu melhorar." Elas tentam negociar. Como você deve experimentar a doença quando ela vier? Você deve vir para diante de Deus e orar, buscar e sondar a intenção de Deus. Você deve examinar a si mesmo para descobrir o que você fez que contrariou a verdade e que corrupção dentro de você não foi resolvida. Seu caráter corrupto não pode ser resolvido sem que você passe por sofrimento. Somente sendo temperadas pelo sofrimento, as pessoas deixam de ser dissolutas e são capazes de viver diante de Deus em todos os momentos. Quando alguém sofre, está sempre em oração. Não pensa nos prazeres proporcionados pela comida, roupas e outras diversões.
Ele ora constantemente no coração, examinando a si mesmo para ver se fez algo errado, ou onde ele pode ter contrariado a verdade. Normalmente, quando você enfrenta uma doença grave ou uma enfermidade estranha que o faz sofrer muito, isso não acontece por acaso. Esteja você doente ou com boa saúde, a intenção de Deus está presente nisso. Quando o Espírito Santo opera e você está fisicamente bem, você geralmente consegue buscar a Deus, mas você deixa de buscá-lo quando adoece e sofre. Tampouco você sabe como fazê-lo. Você vive na doença, sempre pensando em qual tratamento o fará melhorar mais rápido. Em momentos assim, você inveja aqueles que não estão doentes e quer se livrar da doença e da dor o quanto antes. Esses são sentimentos negativos e resistentes. Quando as pessoas adoecem, às vezes elas pensam: eu causei essa doença por causa da minha ignorância ou é a intenção de Deus? Elas simplesmente não conseguem entender. Na verdade, algumas doenças são normais, como calafrios, inflamação ou gripe. Quando você está sofrendo de uma doença grave que o derruba repentinamente e você prefere morrer a sofrer, tal doença não acontece por acaso. Você ora a Deus e o busca quando encontra doença e sofrimento? Como a obra do Espírito Santo o guia e conduz? Ele só esclarece e ilumina você? Esse não é seu único método. Ele também testará e refinará você. Como Deus testa as pessoas? Ele não testa as pessoas fazendo-as sofrer? O sofrimento anda de mãos dadas com o teste. Por que o homem sofreria se não fosse um teste? Como as pessoas podem mudar sem sofrimento? O sofrimento anda de mãos dadas com o teste. Isso é a obra do Espírito Santo. Às vezes, Deus dá às pessoas algum sofrimento porque, de outra forma, elas não conheceriam seu lugar no universo e se tornariam insolentes. Um caráter corrupto não pode ser completamente resolvido somente por meio da comunhão sobre a verdade. Outros podem apontar seus problemas e você mesmo pode conhecê-los, mas não consegue mudá-los. Não importa o quanto você confia em sua força de vontade para se conter, nem mesmo dar um tapa no próprio rosto, socar a cabeça, bater-se contra a parede e machucar sua carne resolverá seus problemas. Por existir um caráter satânico dentro de você que constantemente o atormenta, perturba e gera todos os tipos de pensamentos e ideias em você, seu caráter corrupto será revelado. Então, o que você faz se não consegue resolvê-lo? Você precisa ser refinado por meio da enfermidade. Alguns sofrem tanto nesse refinamento que não conseguem suportar e começam a orar e buscar. Quando você não está doente, você fica muito dissoluto e extremamente arrogante. Quando adoece, você se rende. Você ainda consegue ser extremamente arrogante? Quando mal tem energia para falar, você consegue dar sermões aos outros ou ser arrogante? Em momentos assim, você deixa de fazer exigências. Você só deseja se livrar do sofrimento, sem pensar em comida, roupas ou diversão.
A maioria de vocês não experimentou esse sentimento, mas vocês entenderão quando o experimentarem. Agora, há alguns que lutam por posição, pelos prazeres da carne e por seus interesses pessoais. Tudo isso ocorre porque sua tranquilidade é muito grande, seu sofrimento é leve demais e eles são humilhados. A adversidade e o refinamento os aguardam. Às vezes, Deus arranjará algumas situações para você, podando você por meio das pessoas ao seu redor e fazendo com que você sofra, com que aprenda as lições e permitindo que você entenda a verdade e veja as coisas pelo que são. Deus está fazendo essa obra neste momento, ao ter sua carne acompanhada de sofrimento, para que você possa aprender sua lição, resolver seu caráter corrupto e cumprir bem seu dever. Paulo dizia com frequência que tinha um espinho na carne. O que era esse espinho? Era uma doença, e ele não conseguia escapar dela. Ele sabia muito bem que doença era essa, que ela se voltava contra seu caráter e sua natureza. Se esse espinho não estivesse cravado nele, se essa doença não o tivesse perseguido, ele poderia ter estabelecido seu próprio reino em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas com sua doença, ele não tinha energia. Portanto, na maioria das vezes, a doença é uma espécie de guarda-chuva protetor para as pessoas. Se você não está doente, mas transborda de energia, você pode muito bem fazer algum tipo de mal e causar algum tipo de problema. As pessoas podem facilmente perder a razão quando são extremamente arrogantes e dissolutas. Elas se arrependerão quando tiverem feito o mal, mas então serão incapazes de evitá-lo. É por isso que ter um pouco de doença é algo bom. É uma proteção para as pessoas. Você pode ser capaz de resolver todos os problemas das outras pessoas e consertar todos os problemas em seu próprio pensamento. Mas não há nada que você possa fazer quando você não se recupera de uma doença. Adoecer está realmente fora de seu controle. Se você adoece e não houver como curá-lo, então esse é o sofrimento que você deve suportar. Não tente se livrar dele. Primeiro, você precisa se submeter, orar a Deus e buscar seus desejos. Diga: ó Deus, sei que sou corrupto e que minha natureza é má. Sou capaz de fazer coisas que são rebeldes e resistentes a ti, coisas que te machucam e te causam dor. Como é maravilhoso que me deste essa doença. Devo me submeter a ela. Por favor, ilumina-me. Permite que eu entenda qual é a tua intenção e o que desejas mudar e aperfeiçoar em mim. Só peço que me guies, para que eu possa entender a verdade e partir na senda certa da vida. Você deve buscar e orar. Você não pode ficar confuso, acreditando que estar doente não significa nada, que não pode ser a disciplina que você enfrenta por ofender a Deus. Não faça julgamentos precipitados. Se você realmente é alguém que tem Deus no coração, então, não importa o que encontre, não o ignore. Você deve orar e buscar, sentir o desejo de Deus em cada assunto e aprender a se submeter a Deus. Quando Deus vê que você consegue se submeter,
e ter um coração de submissão a Deus, Ele aliviará seu sofrimento. Deus alcança tais efeitos por meio de sofrimento e refinamento. Ao longo da história, cristãos devotos, discípulos, apóstolos e profetas foram apedrejados até a morte, arrastados até a morte por cavalos, esquartejados, cozidos em óleo, crucificados. Eles morreram de todas as maneiras. O que quero dizer com isso é: não conte com a companhia da tranquilidade quando você segue a Deus. Não peça isso. Não tenha o desejo extravagante disso. Por que eu digo que é errado que as pessoas façam exigências a Deus? É porque qualquer pequena exigência equivale a um desejo extravagante, e você não deveria tê-lo. Não deseje coisas dizendo: "Oh, Deus, veste-me bem, pois tenho razões para vestir coisas bonitas. Oh, Deus, eu estou desempenhando meu dever agora. Por isso tenho uma boa razão para pedir que tu me abençoes e me des boa saúde." Se você adoecer algum dia, ficará negativo? Deixará de crer em Deus? Você ainda desempenharia seu dever se não fosse saudável? Desempenhar seu dever não é o que você deveria estar fazendo, de qualquer maneira? É uma vocação enviada do céu, uma responsabilidade que não pode ser descartada. Você deve desempenhar seu dever, mesmo que ninguém mais o faça. Essa é a determinação que você deve ter. Muitas pessoas pensam: se ainda tenho que sofrer quando acredito em Deus, para que, então, eu o sigo? Sigo a Deus para desfrutar de suas bênçãos. Sem bênçãos para desfrutar, eu não o seguirei. Isso não é uma forma equivocada de encarar a questão? Todos vocês viram, em sua experiência ao longo de todos esses anos, que para aqueles que realmente buscam a verdade, não existem bênçãos claramente visíveis sobre eles, como imaginam as pessoas. Estar alegre e despreocupado todos os dias, vestir-se bem, ter tudo correndo bem e prosperar no mundo. As coisas não são assim para ninguém. Todos sobrevivem dia após dia, deparando-se com um obstáculo após o outro. Algumas pessoas são discriminadas e intimidadas em seu emprego. Algumas pessoas são sempre perseguidas por uma doença. Outras ainda não têm sucesso nos negócios, e seus familiares não crentes as abandonam. A vida tem altos e baixos. Ela nunca é somente tranquilidade. Quanto mais alguém busca a verdade, mais sofre, enquanto aqueles que não buscam a verdade nem um pouco levam uma vida confortável. Eles não têm doenças nem problemas. Tudo corre bem para eles e os outros os invejam. Mas eles não têm a menor entrada na vida e vivem como não crentes. É inevitável que aqueles que seguem a Deus sinceramente sofram perseguição e adversidades. E o que isso prova quando você sofre perseguição e adversidades? Que Deus não o deixou, que Deus não o abandonou, que a mão de Deus está sempre sobre você e não o larga. Se Ele largasse e você caísse na armadilha de Satanás, você não estaria em perigo? Se você viver cada dia em pecado, buscando fama e ganho,
cobiçando prazeres e degenerando em bebida, jogo e promiscuidade, Deus o abandonará. Ele não prestará mais atenção em você e você certamente será eliminado. Você pode ganhar riqueza e status mundanos, mas, na verdade, terá perdido a coisa mais preciosa de todas, a verdade, que é vida eterna, e você nem sabe disso. Algumas pessoas dizem: por que Deus sempre me disciplina? Por que outras pessoas são tão saudáveis, enquanto eu estou sempre doente? Por que sofro o tempo todo? Por que minha família é tão pobre? Por que não podemos enriquecer? Por que nunca posso usar roupas bonitas? Por que outras pessoas podem usar roupas bonitas? Não tenha inveja de quanta graça e bênçãos as outras pessoas desfrutam. Pode ser porque a estatura delas é baixa e Deus entende suas fraquezas. Por isso, Ele concede alguma graça que elas podem desfrutar, permitindo que elas a experimentem aos poucos, para que possam entender suas ações gradativamente. A você, Deus faz exigências extremamente rígidas. Aos olhos do homem, sua vida não é nada feliz, e você está constantemente sofrendo, mas você entendeu muitas verdades e deveria agradecer e louvar a Deus grandemente. Esse é alguém que conhece as ações de Deus. Contanto que alguém consiga entender a verdade, essa é a maior bênção de Deus. Não importa o que sofra. Ser disciplinado com frequência por Deus e ser confrontado frequentemente com provações, de modo que você possa aprender lições e entender verdades com frequência. Isso significa que o amor de Deus segue você. Se você é sempre dissoluto e ainda não foi disciplinado, e não é disciplinado, não importa por quanto tempo sua dissolução continue, sem que ninguém pode você, nem preste atenção em você. Você está acabado. Isso significa que Deus o abandonou. Existem algumas pessoas que não desempenham nenhum dever, nem assumem qualquer responsabilidade. Levam uma vida tranquila e despreocupada, com grande conforto. Elas não conseguem aprender nenhuma lição e não ganham nada. Isso é felicidade? O que elas poderiam ganhar com seu desejo de serem dissolutas, com sua busca pela liberdade e com seus prazeres carnais? Você sofre e se cansa desempenhando seu dever, e todos se importam com você. Às vezes, eles podam você. Isso mostra que Deus o ama e assume responsabilidade por você. Em muitos assuntos, você precisa buscar e orar mais a Deus. Então, você será capaz de entender suas intenções. Não importa que dever você desempenhe. Sob circunstância alguma, você pode ser rebelde, dissoluto, perfunctório ou obstinado em seus caminhos errantes. Apresse-se e busque a verdade quando tiver um problema. Ser capaz de cumprir seu dever e satisfazer a Deus é o mais importante, e seu coração será naturalmente capaz de desfrutar de paz e bom ânimo. Se você for obstinado ou dissoluto demais e não aceitar disciplina e também for muito teimoso, você estará em perigo. Depois de ser eliminado, você não terá outras chances e será tarde demais para arrependimentos.
Algumas pessoas oram o tempo todo quando adoecem, mas depois, quando percebem que suas orações não as curaram, elas se rendem à sua doença, reclamam o tempo todo e dizem no coração: crer em Deus não me serviu de nada. Estou doente e Deus não me curará. Isso não é a verdadeira fé. Não há submissão alguma nisso. E o que resulta disso é a morte delas, uma vez que param de reclamar. Isso é Deus revogando sua carne e mandando-as para o inferno. É o fim de tudo para elas. Elas não têm nenhuma chance de ganhar salvação nesta vida, e sua alma precisa ir para o inferno. Esse é o último estágio da obra de Deus para salvar a humanidade, e se alguém for eliminado, ele nunca terá outra chance. Se você morre enquanto Deus está fazendo sua obra de salvação, essa morte é punição, não é uma morte normal. Aqueles que morrem como punição não têm chance de serem salvos. Paulo não está sendo punido constantemente no Hades? Já se passaram 2000 anos e ele ainda está lá, sendo punido. É ainda pior quando você faz algo errado conscientemente, e a punição será ainda mais severa. Algumas pessoas dizem: eu sempre estive doente, sempre sofrendo e com dor. Sempre houve algumas circunstâncias à minha volta, mas nunca senti a obra do Espírito Santo. Isso é correto. É assim que o Espírito Santo opera na maioria das vezes. Você não consegue senti-lo. Isso é refinamento. Às vezes, o Espírito Santo o esclarecerá e permitirá que você entenda alguma verdade por meio da comunhão. Às vezes, ele fará você perceber algo por meio do ambiente e o testará, temperará e treinará nesse ambiente, fazendo-o crescer. É assim que o Espírito Santo opera. Vocês não tinham nenhum conhecimento quando passaram por experiências no passado, porque não se concentraram em buscar a verdade no coração. Quando uma pessoa não entende a verdade, ela não consegue ver nada pelo que é, e sua compreensão fica sempre distorcida. É como quando alguém adoece e acredita que é Deus quem o está disciplinando, quando na verdade algumas doenças são provocadas pelo homem, causadas por uma falta de entendimento das regras da vida. Quando você come de forma descontrolada e não entende o estilo de vida saudável, você adoece de todas as formas possíveis. No entanto, você diz que é a disciplina de Deus, quando na verdade sua doença surgiu devido à sua própria ignorância. Mas, por outro lado, se uma doença tem uma causa humana ou é concedida pelo Espírito Santo, ela é uma bondade especial de Deus. Ela pretende ensinar-lhe uma lição e você deve agradecer a Deus sem reclamar. Cada reclamação que você faz deixa uma mancha, e isso é um pecado que não pode ser lavado. Quando você faz uma reclamação, quanto tempo levará para reverter seu estado? Se você for um pouco negativo, pode cair em si depois de um mês. Quando faz uma reclamação e dá voz a alguns sentimentos negativos, é possível que você não caia em si nem mesmo após um ano, e o Espírito Santo não operará em você. Será terrível para você se viver reclamando, e será ainda mais difícil para você
ganhar a obra do Espírito Santo. É preciso fazer muito esforço em oração para corrigir sua mentalidade e receber algo da obra do Espírito Santo. Não é fácil reverter completamente uma mentalidade. Isso só pode ser feito buscando a verdade e ganhando o esclarecimento e a iluminação do Espírito Santo. Na verdade, há momentos em sua experiência pessoal em que você ganha a obra do Espírito Santo. A maioria deles é quando você está enfrentando perseguição e adversidades ou doença e dor. Só então você ora a Deus com sinceridade, pedindo que Ele cure você, lhe conceda fé e força. Você ora apenas por isso. Você pode querer orar mais e buscar a intenção de Deus, mas não sabe o que dizer. Você quer comunicar algumas palavras do coração a Deus, mas não tem nenhuma a oferecer. Sua estatura é baixa demais. Às vezes, Deus dificultará as coisas para você por meio das pessoas à sua volta. Nesses momentos, você não pode fazer nada além de voltar para diante de Deus e começar a refletir. O que, exatamente, eu fiz de errado? Por favor, Deus, esclarece-me e permite que eu entenda. Se Deus não me esclarecer, eu simplesmente continuarei orando. E se, mesmo depois de orar, eu ainda não entender, então continuarei buscando nesse assunto e buscarei com alguém que entenda a verdade. É isso que significa assumir responsabilidade por si mesmo. Algumas pessoas nunca buscam a verdade quando as coisas acontecem com elas. Elas entendem algumas palavras e doutrinas e acham que entendem a verdade. Elas fazem a si mesmas de tolas, e isso é tolice. Elas são as pessoas mais tolas e ignorantes, e o único resultado possível é que elas irão prejudicar e destruir a si mesmas, sem ganhar qualquer verdade. Normalmente, vocês não oram muito. Oram? Quando as pessoas não oram muito, elas não buscam muito. E se não buscam muito, é difícil que entendam a verdade, e elas não têm submissão. Se você não tiver uma atitude de busca, como você poderá ter submissão? Como você será capaz de entender as ações de Deus? Você não sabe nem como Deus opera em você, nem a quem você deve se submeter, ou cujas palavras você deve prestar atenção. A submissão está fora de questão para você. A submissão não é uma coisa vaga. Ela exige um propósito e um objeto. Se você nem mesmo sabe por que Deus expressa a verdade, nem o que Ele faz, como você pode ser submisso? A submissão se torna uma palavra vazia quando você a diz. Quando algo acontece com você, como você deve orar e como deve buscar dizendo o que está em seu coração? O que você deve buscar? Você precisa ter clareza sobre essas coisas antes que possa orar de verdade. Quando você orar, não imite o que outras pessoas dizem. Muito menos imite as palavras de Jesus. Que seja feita a tua vontade. Não copie essas palavras cegamente. O que você tem em você nada mais é do que esclarecimento e iluminação. E isso não pode equivaler a cumprir a vontade de Deus. Às vezes,
Quando você é podado ou suporta algum sofrimento, não diga que isso é Deus aperfeiçoando você ou que é a vontade dele. É errado dizer isso, e você não deve orar desse jeito. Você está ocupando o status errado, e o Espírito Santo não operará em você. Algumas pessoas imitam a oração de Jesus, dizendo: "Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Tudo bem você se colocar em pé de igualdade com Deus? Cristo, a partir da perspectiva da carne, dirigiu essa oração ao Espírito no céu. Eles estavam em pé de igualdade, eram do mesmo status. Eram um só Deus, diferentes apenas em perspectiva. Cristo orou desse jeito. Se as pessoas também oram desse jeito, isso mostra que elas não têm razão. E não surpreende que o Espírito Santo não as esclareça nem um pouco. Essas palavras que você diz são palavras de imitação. Não são palavras ditas a partir do coração. São totalmente vazias e não práticas, o que mostra que sua estatura é baixa demais para ser capaz de entender as palavras ou as exigências de Deus. Como o Espírito Santo esclarecerá você? As pessoas são tão confusas. Se não conseguem entender nem isso, então elas nunca entenderão a verdade. Não imite aleatoriamente os outros quando orar. Você precisa ter seus próprios pensamentos e opiniões. Se você não entende algo, você precisa buscar a verdade. Você deve frequentemente refletir sobre como orar quando questões de diferentes tipos acometem você. E se encontrar um caminho adiante, você precisa conduzir seus irmãos e irmãs a também orarem desse jeito. É nisso que Deus se deleita. Todos precisam aprender como se apresentar diante de Deus. Não tente lidar cegamente com tudo sozinho e não baseie o que você faz em suas imaginações. Se, ao fazer isso, você fizer coisas que causam interrupções e perturbações e vão contra as intenções de Deus, isso significará problemas. Se você for convidado a liderar uma igreja e estiver sempre pregando palavras e doutrinas, mas não comunicar como comer e beber as palavras de Deus, nem como orar a Deus, então você se perdeu. Se você estiver sempre pregando palavras e doutrinas e ensinando orações vazias às pessoas, nas quais elas só recitam algumas palavras da Bíblia e palavras de doutrina, então não haverá resultados, por mais que orem. A vida delas não progredirá, o relacionamento delas com Deus não será normal, e isso significa que você fará com que também se percam. Que tipo de oração alcança resultados? É a comunhão franca com Deus. O mais importante é que se deve orar a Deus e buscar a verdade de acordo com suas palavras e suas exigências. Isso exige sinceridade. Para aqueles que não são sinceros, será difícil alcançar isso. Que tipo de pessoa o Espírito Santo esclarece? Aqueles que são de raciocínio aguçado e sutil. Quando o Espírito Santo lhes dá um sentimento ou os esclarece, eles conseguem sentir que é a obra do Espírito Santo, que é Deus que está fazendo isso. Ou, às vezes, quando eles são esclarecidos,
ou repreendidos pelo Espírito Santo, eles conseguem perceber imediatamente e se controlar. Esse é o tipo de pessoa que o Espírito Santo esclarece. Se alguém é descuidado e não tiver entendimento espiritual, ele não perceberá quando lhe é dado um sentimento pelo Espírito Santo. Ele não presta atenção na obra do Espírito Santo. O Espírito Santo pode esclarecê-lo 3 ou 4 vezes e, ainda assim, ele não o aceita. Então, o Espírito Santo não operará mais nele. Por que algumas pessoas continuam crendo, mas não conseguem alcançar a Deus nem sentir o Espírito Santo operando? E são sombrias por dentro, deprimidas e não têm energia? Elas não têm nenhum esclarecimento do Espírito Santo. Como poderiam ter qualquer energia com essas coisas e doutrinas sem vida? Não é possível persistir por muito tempo apenas com entusiasmo. É preciso entender a verdade para ter força. Portanto, para crer em Deus, é preciso ter pensamentos sutis e concentrar-se em ler as palavras de Deus, em conhecer a si mesmo e em entender e praticar a verdade. Só então pode-se ganhar a obra e liderança do Espírito Santo. Algumas pessoas só são capazes de compreender a verdade, mas nunca observaram nem experimentaram a obra do Espírito Santo. Ao avançar, vocês devem se concentrar no sentimento mais sutil e na luz mais sutil. Sempre que algo acontece com você, você deveria vê-lo e tratá-lo de acordo com a verdade. É assim que, aos poucos, você entrará na trilha certa de crer em Deus. Se você vê tudo com seu olhar carnal, se analisa tudo usando doutrina, lógica e regulamentos, e se analisa e lida com tudo com base no pensamento humano, isso não é buscar a verdade, e você não será capaz de submissão a Deus. Não importa por quantos anos você tenha acreditado em Deus, você estará fora das palavras de Deus, será um estranho e não será capaz de entender a verdade. Aos poucos, vocês precisam voltar seu foco para essa direção e se esforçar em direção à verdade. Depois de vários anos de experiência, vocês crescerão um pouco em estatura e serão capazes de entender algo da verdade. Não ache que chegar tarde à fé em Deus não é um problema, que você também pode entrar na verdade e realidade quando outros o fizerem, ou que você nunca ficará para trás. Você não deve pensar assim. Se pensar, é certo que você fique para trás. Se você chegou tarde à fé em Deus, você deve se apressar ainda mais. Deve fazer tudo o que pode para recuperar o tempo perdido, pois só assim você será capaz de acompanhar os passos da obra de Deus e evitar ficar para trás e ser eliminado.